Desânimo, irritabilidade e falta de concentração são alguns dos sintomas de quem apresenta distúrbios do sono. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Brasileiro do Sono, cerca de 30% dos brasileiros sofrem de insônia. Uma boa noite de sono é considerada privilégio para muitas pessoas que sofrem de insônia. Grande parte da população desconhece as causas e os perigos desse distúrbio e não busca tratamento. A médica Jéssica Polese, especialista em medicina do sono, vai responder às principais dúvidas sobre esse tema. Obrigada, doutora Jéssica, por participar do nosso programa. Então, vamos às perguntas? Quantas horas de sono por dia é o ideal? Então, Débora, o ideal é aquele número de horas que te deixa bem no outro dia. Então, normalmente varia em torno de 7, 8 horas para uma pessoa jovem, né? Mas pode variar muito, indo de até 20 horas no recém-nascido e um número menor de horas no idoso. Mas, de uma maneira geral, para um indivíduo adulto, jovem, em torno de 7, 8 horas. Mas lembrando que existem variações e, mesmo assim, o principal é você observar como você está passando o dia, como é o seu dia, se você consegue manter as suas atividades normais, com concentração, sem sono e está numa situação confortável. Esse é o principal indicador de que se está dormindo bem. O que configura um transtorno do sono? Um distúrbio do sono, um transtorno do sono é tudo aquilo que está te atrapalhando a dormir bem, né? Então, tudo que atrapalha, faz você acordar ou não conseguir dormir, que é a insônia, é um transtorno do sono. A grande maioria tem tratamento e pode ser abordado. Hoje a gente tem muitos avanços nessas áreas e tem muitas coisas que a gente pode fazer e intervir aí nesse sono ruim, nesses transtornos do sono. Quais as causas da insônia? As causas da insônia são várias, né? Então, de longe, a mais comum tem a ver com ansiedade e com comportamento durante o dia. Então, você pode usar medicamentos que provocam insônia, você pode usar algum tipo de comida que pode provocar insônia, e entra o café e outros derivados com cafeína, mas de uma maneira geral, a grande maioria vai ser relacionado ao perfil da pessoa, como a pessoa vê a vida dela, como ela está vivendo o dia a dia, se a situação está mais complicada, se ela está tendo muitas preocupações, enfim. O sono é uma resposta da vida da pessoa de uma maneira geral, como ela está emocionalmente, como está o ambiente externo dela, vai refletir diretamente no modo de dormir, nos problemas relacionados, principalmente à insônia. Há alimentos ou bebidas que causam insônia? Bom, Marcelo, sim, existem coisas que pioram muito e atrapalham o início do sono. Algumas pessoas têm muito problema com a cafeína, então nesses casos a gente pede para não usar café e derivados tipo chá mate, chá preto, ou usar só no período da manhã e evitar o período da tarde e da noite. De uma maneira geral, o problema com comida é a associação com refluxo. Então, se você come muito perto da hora de dormir ou bebe muito líquido perto da hora de dormir, você pode ter refluxo que atrapalha o sono, faz você despertar várias vezes. Então, de uma maneira geral, os alimentos eles têm interferência tanto pela quantidade e alguns tipos de medicamento, como por exemplo a cafeína, que é estimulante. Então, tenta trocar aí no período da tarde por um chá mais calmante, aí entra camomila, hortelã, alguma coisa desse tipo. Existe alguma faixa etária ou sexo que sofre mais com insônia? Então, Carolina, todos os sexos sofrem com insônia, mas as mulheres um pouco mais, principalmente nas mulheres acima dos 45 anos e quando entram no climatério. Como eu comentei, tem muito a ver com o dia a dia e as preocupações do dia a dia. E as mulheres têm essa capacidade de ficar muito mais preocupada com as coisas ao redor e ter muitas preocupações. Então, normalmente elas são um pouco mais afetadas. Aqui é importante diferenciar de uma situação que acontece no adolescente, principalmente. Quando o jovem ele está ali na faixa dos 12 anos, ele começa a ter um problema que a gente chama de um problema de fase, né? Que ele tem uma tendência a dormir cada vez mais tarde, isso é um pouco confuso e isso confunde muito com insônia. Essa situação da adolescência, ela é fisiológica, ela tem a ver
com a parte hormonal que ele está vivendo, não é uma insônia, né? Então, na verdade, ele começa a dormir um pouco mais tarde e tem a tendência a acordar um pouco mais tarde. Tanto que em outros países, eles começam as aulas nessa faixa etária mais tarde. Ao invés de começar às 7 horas, começa às 8, 9 horas, exatamente por causa dessa mudança fisiológica. Importante dizer que isso não é insônia. E essa situação, ela pode evoluir para uma situação de insônia se não for compreendida e modificada. Se você permite que um adolescente fique acordado mais tempo, e aí ele vai ver vídeo, vai ver internet, vai entrar em programa eletrônico, e aí acaba que ele fica mais desperto. Aí chega aqui para mim, às vezes, um adolescente que está virando a noite inteira acordado. Porque, na verdade, ele já tem uma dificuldade de começar a dormir, né? E aí ele vai fazer coisas empolgantes que façam ele ficar mais acordado ainda. Então, essa é uma fase que exige atenção e que, se bem orientada, depois volta ao normal e não vira doença. O que fazer para ter uma boa noite de sono? Para ter uma boa noite de sono, Adiel, seria bom que a gente tivesse uma vida mais tranquila. Então, que a gente conseguisse separar o trabalho, as preocupações do dia, do período noturno e do sono, né? Isso, às vezes, é muito difícil a gente conseguir desvincular, mas todo esforço nesse sentido é importante. Então, tentar deixar as preocupações, o estresse da vida lá no local de trabalho e ir para casa tranquilo. Quando chega em casa, mostrar para o corpo que é noite. Então, uma casa mais escura, usar focos de luz ao invés de luz branca muito fluorescente, muito claro, né? Mostra para o corpo que é noite, que é hora de programar para poder dormir. À noite não é o horário de você comer muito, nem coisas pesadas, é tentar fazer uma alimentação mais leve. Atividade física, academia, corrida, durante o período noturno, para alguns é muito estimulante, então deveria ser evitado. A gente pede em torno de 3 horas entre a atividade física e o horário de dormir, exatamente porque no primeiro tempo a atividade física estimula, depois relaxa e dorme melhor, né? Então aí vai uma outra dica: atividade física é muito bom para poder você dormir com mais qualidade, consolida o sono, faz o sono ter mais qualidade. O quarto de dormir, eu costumo falar que tem que ser muito bem preparado, né? Então, tem que estar com luminosidade, tem que estar com luminosidade, assim, tem que estar escuro, tem que tirar itens que despertem a atenção, por exemplo, TV, celular, essas coisas tem que ser afastado do horário do quarto de dormir. Ter cuidado aqui na nossa cidade, que é quente, com a temperatura, nós precisamos de uma temperatura mais baixa para o sono ser de qualidade. Durante a noite, normalmente, isso muda, né? Oscila um pouco, mas a temperatura ela tem que ser mais baixa mesmo. Então, o calor é uma coisa que você tem que valorizar aqui para dormir bem, né? E todo cuidado com alergia, lembrando que a noite é a hora que você tem mais obstrução nasal, isso incomoda o sono, então ter esse cuidado com isso. E som, né? Então, se você mora num lugar que tem muito barulho, parece que não atrapalha, mas atrapalha sim. Então aí tem janelas duplas, tem como fechar a janela e ligar um ar-condicionado, enfim, adaptar o teu quarto de dormir para que ele fique realmente um local adequado para dormir. E se você está com insônia, não consegue dormir, o ideal é que você saia desse quarto, vá fazer alguma coisa monótona, que não te desperte a atenção, porque aí, senão aí você vai ficar desperto e aí não dorme mesmo. Gostaria de saber se existem maneiras naturais de tratar a insônia. Bem, Gisele, o ideal seria que a gente tratasse a insônia de maneira natural. E aí entram algumas coisas que já são muito bem documentadas. Por exemplo, acupuntura para relaxamento, técnicas relaxantes como yoga, meditação. Isso já tem respaldo na literatura, massagem relaxante. Isso tudo sim ajuda, né, a você tratar a insônia de uma maneira não medicamentosa. E todos aqueles cuidados que eu comentei anteriormente sobre cuidar do ambiente de sono, da tua noite, para que você realmente consiga iniciar o sono com qualidade. Doutora, eu ainda tenho algumas perguntas em relação aos medicamentos. Quando devemos recorrer a eles? Bom, sempre que a gente não consegue evitar a insônia pelos meios naturais, de cuidados, de higiene do sono, a gente precisa medicar.
porque é muito ruim e se torna muito estressante você ter as suas atividades do dia a dia, chega em casa, não consegue dormir, no outro dia tem as atividades do dia a dia. Então isso vira um círculo vicioso de insônia e mais insônia. Então é a hora que a gente tem que realmente abordar e a maioria das vezes a gente medica, né? Todas essas orientações de tentar de outras maneiras naturais, mudar o estilo de vida, tentar ter um comportamento mais tranquilo, isso tudo a gente tenta fazer, mas chega uma hora que a gente precisa falar assim, não, basta, porque a pessoa entra num estado de estresse tão grande que realmente a gente precisa intervir, né? Nesses casos, a gente inicia a medicação, hoje mudou bastante, a gente tinha as medicações que eram os benzodiazepínicos, que foram usados décadas, e hoje a gente tem outras medicações tão ou mais eficazes e sem os problemas dos benzodiazepínicos. Em algumas situações a gente ainda entra com os benzodiazepínicos, mas aquela história que a gente tinha anteriormente, que são das pessoas hoje na faixa dos 50, 60 anos que toma remédio para dormir toda noite lá direitinho, isso a gente aboliu realmente, a gente tenta não fazer, e as medicações as novas têm poucos efeitos colaterais, tem que ser muito bem orientados em relação ao uso e principalmente ter o discernimento de avaliar se não tem outro distúrbio psiquiátrico junto. Aí entra distúrbio bipolar, entra a própria depressão, ansiedade generalizada. Não raro, esses problemas do sono eles estão relacionados a outros distúrbios psiquiátricos. Às vezes eles precedem um evento psiquiátrico clássico de uma doença bem diagnosticada. Então, ter esse cuidado de tratar se for um problema do sono só como problema do sono, mas também saber que existem os distúrbios psiquiátricos que estão intrinsecamente relacionados. E quais são os efeitos do uso prolongado desses remédios? Hoje as medicações são bem mais seguras, se bem indicadas e usado de maneira correta, pode ser usado até o resto da vida, coisa que a gente pede para evitar, né? Sempre que você puder tirar uma medicação para dormir é legal. Mas hoje são muito poucos. No geral, cada indivíduo reage de uma maneira. Então, tem pessoas que, se você usa um medicamento que você acha que vai ser bem fraco, que a pessoa nem vai dormir, a pessoa dorme 2, 3 dias. Então, tem que ter esse cuidado de quando você mexer numa medicação ou iniciar uma medicação para dormir ou que age no sistema neurológico de uma maneira geral, que no outro dia ela não vai executar nenhuma atividade que exija muita atenção, por exemplo, operar uma grande máquina ou subir em andaime, né? Então, você tem que ter esse cuidado de orientar sempre que você mudar ou fazer alguma medicação para dormir, que as pessoas no outro dia elas estejam numa condição que elas possam dormir mais ou ter algum episódio de desatenção. Qualquer medicação que haja no sistema neurológico vai ter efeito colateral. Na verdade, qualquer medicação tem efeito colateral. E isso para dormir, vamos colocar assim, e os antidepressivos, mais ainda. Então, é importante essa observação, que pode ir, os efeitos colaterais, desde muita sonolência, inclusive a agitação com o próprio medicamento. Então, esses são os principais. Ok, doutora Jéssica, muito obrigada por todos esses esclarecimentos e por participar do nosso programa. Obrigada a vocês, estou à disposição. E se você em casa tiver alguma sugestão de tema para o nosso programa, basta enviar para o e-mail que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.